A doutrina do unicismo é uma doutrina ortodoxa ou trata-se de uma heresia? O unicismo é uma heresia ou é uma doutrina bíblica? Eu sou o pastor César Cavalcante e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Você está na principal emissora evangélica de São Paulo e esse debate vai girar em torno do tema: a doutrina do unicismo é uma heresia? Para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Luiz Mendes. Ele é unicista, pastor presidente do Ministério Pregando a Palavra, com 50 anos de ministério na região de Araçatuba e toda a região. É também um apologeta, exercendo os ofícios de evangelista, pastor e mestre. Tem bacharelado em teologia pela Faculdade Saber e Fé, tem especialização em apologética contemporânea e cursa escatologia. O pastor Luiz também é palestrante, orador, apresentador de vários estudos bíblicos, tem o canal Pregando a Verdade no YouTube. Pastor Luiz Mendes, seja bem-vindo ao nosso programa de debates. Muito obrigado, pastor César. Muito respeitosamente eu quero te cumprimentar o meu oponente, pastor Joaquim. Eu reputo de grande importância o debate, porque são ideias antagônicas, conflitantes, e o povo tira as suas conclusões. O debate é bíblico, como vocês são homens familiarizados com as Escrituras, sabem que Paulo debateu em Atos 17 com os judeus, versículo 2, convencendo-os, ou pelo menos tentando convencê-los acerca de Cristo. E quando houve aquele problema de novos aderentes ao cristianismo que vieram do judaísmo e querendo judaizar o evangelho, eles passaram a dizer que tinha que haver a necessidade da circuncisão, razão pela qual o apostolado convocou um concílio em Jerusalém. E ali ficou bem claro, declarado, que o que se devia abster era do sangue, da carne sufocada, sacrificada a ídolos, e que a circuncisão era um ritual judaico e que tornou-se obsoleto nos moldes do Novo Testamento. Okay. E Paulo, mais tarde, ele disse em Romanos capítulo 2, versículo 9, que judeu é o que é no interior e a circuncisão que é do coração. Portanto, o debate, ele é salutar, ele é de grande importância, enquanto fica no campo das ideias, sem ofensa pessoal, apenas discordar, isso é democracia. E eu estou aqui, creio que nós vamos ter uma boa apresentação. Amém. Eu já disse para o pastor Joaquim, ali nos bastidores, foi um prazer conhecê-lo. Eu já tinha visto o mesmo por fotos, por vídeos. Pastor César, sou um admirador do seu programa, desses debates que eu os considero profícuos, proveitosos. Amém. Portanto, aqui estamos. Vamos lá. Pastor, do outro lado aqui, para participar desse debate, o pastor Joaquim de Andrade, ele é presidente do CREA, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. É professor de história, também tem bacharelado em teologia, pastor na Igreja Batista Ágape, aqui na região da Zona Leste de São Paulo, região do Itaim Paulista, São Miguel Paulista, por ali. É um autor, é um escritor, é um professor, um apologista. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Muito obrigado, César. Obrigado, pastor Júlio Mendes. Obrigado a você, ouvinte da Musical FM. É um prazer estar aqui novamente. Vamos debater sobre um tema muito interessante. Uma doutrina, você já fez a pergunta, né? De fato, o unicismo é uma heresia. É uma heresia que foi condenada no 3º século, porque surgiu essa doutrina nova com respeito à natureza de Deus. E aí, Sabélio, um presbítero da igreja cristã no norte da África, começou a negar a existência da Trindade. E ele negando a Trindade, né, ensinando que Deus era uma pessoa e não 3 pessoas, porque nós ensinamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso a igreja cristã em todo o mundo, em toda a sua existência, sempre ensinou. Aqueles que discordaram
dessa doutrina foram taxados como hereges. Então não tem meio termo aqui. Aqui a questão é ideológica. Não estou falando aqui nada do pastor Luiz Mendes, eu estou falando da doutrina que ele crê. Então eu sei de onde provém a doutrina que ele crê, não só de Sabélio, mas principalmente de um ex-pregador batista chamado William Marion Branham, que é esse homem aqui, autor de vários livros. É interessante, o pessoal da igreja Tabernáculo da Fé diz que segue a Bíblia, mas não, eu vou provar para vocês que eles seguem um falso profeta chamado William Marion Branham, que alguns dentro dessa igreja o consideram como Jesus Cristo. A gente vai ver isso aí. Pastor Luiz Mendes. Pastor Joaquim, eu não posso ser julgado pelo que eu não falo, pelo que eu não prego. Concordo. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. O senhor é membro do Tabernáculo da Fé? Eu não. Deixa ele falar a vez dele, aí senão vai ficar... Vamos lá, pastor. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. Eu não vim aqui trazendo William Branham. Eu venho trazendo as Escrituras Sagradas, que é o crivo para dar sustentação a qualquer doutrina. É o crivo. Se não bater com as Escrituras, Isaías 8, versículo 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. 1 Pedro 4, 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado examinaram as Escrituras, examinando dia a dia se essas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Portanto, a Escritura é o crivo. Jesus disse em João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele não diz quem crê em mim, como diz um credo que nasceu em um concílio, como diz a igreja tal. Ele diz quem crê em mim, como diz a Escritura. Quando o senhor afirma que a unicidade de Deus é doutrina de Sabélio, nós estamos entrando na história da igreja, porque Sabélio foi um personagem que teve uma visão clara, ele brilhou na área da cristologia, ele se destacou. E antes de Sabélio, viveu Irineu. Sabélio viveu cerca de 180, 220 anos antes de Cristo, ao passo que Irineu... Antes não, depois. Ao passo que Irineu, ele foi quase que contemporâneo, ele foi discípulo de João. E João foi discípulo... Não, na verdade... Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Discípulo de Policarpo. Sim, sim. E Policarpo foi discípulo de João, e João foi discípulo de Jesus Cristo. E Irineu, no seu livro, primeiro volume, o livro Antiniceno, página 412, ele afirma todas as expressões, Senhor do poder, o Pai de todos, o Alfa, o Ômega e outros títulos acerca da divindade, não são de uma sucessão de seres, mas de um só. Portanto, Irineu fez parte da patrística da igreja. E antes de Sabélio, ele defendeu a luz da unicidade de Deus. Portanto, a unicidade de Deus não é doutrina de Sabélio. Na verdade, antes de Irineu, é doutrina apostólica, porque o bojo doutrinário da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um só Deus, não Deus Trino. A palavra Deus Trino não encontra uma vez nas Escrituras, e sim Deus único. Ok, pastor Joaquim. Bom, a gente pode começar aqui porque os cristãos, de novo, creem em um só Deus eternamente, subsistente aí em três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Agora vamos ver a Bíblia. Ele falou da Bíblia, né? Eu quero também me basear na Bíblia, mas a gente não pode se esquecer que uma pessoa que nega uma doutrina defendida pela igreja cristã, que foi condenada pela igreja cristã,
Nós não podemos acreditar que essa pessoa tirou isso da Bíblia. É uma falsa interpretação. E como aconteceu com Sabélio, aconteceu também com Ário no ano 325. Então Ário negava a divindade de Jesus. Sabélio não, já dizia o quê? Que era só uma pessoa. Agora, é interessante porque aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E aí, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus estava falando com quem? Com ele mesmo? Eu te dou a resposta agora. Com ele mesmo? Deixa ele concluir aí, senhor. Então, agora, de novo, eu quero mostrar um outro texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, é o único Senhor. Também Mateus 28, verso de número 19. É interessante porque alguns grupos religiosos negam a Trindade, mas batizam em nome da Trindade. Por exemplo, o Jeová. São arianos. Eles negam a Trindade, mas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, nesse texto de Mateus 28, 19, mostra claramente a Trindade. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e o que aconteceu? Abriram-se os céus e veio uma nuvem. O Espírito Santo na forma de uma pomba. E aí abriu-se os céus e uma voz do céu dizia: este não sou eu, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ora, peraí, como é que a gente vai negar que as escrituras, os discípulos do Senhor Jesus, negaram essa doutrina? Como nós vamos negar uma doutrina quando a Bíblia claramente mostra a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mostra claramente essas três pessoas distintas, como é o caso de Mateus, capítulo aí de número que eu citei, do batismo lá, 3:17, aonde você vê lá o Pai. Mateus 4, né? 4:17, não, né? Não, acho que é 3 mesmo. Agora você me confundiu. É 3, Mas tá bom, eu vou verificar aqui. Confundi. Quando você vê o quê? O Jesus sendo batizado, saindo logo das águas, o Espírito Santo vindo na forma de uma pomba e a voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Como é que o pai pode ser o filho? Como é que o filho pode ser o Espírito Santo se o filho estava saindo da água e veio a pomba lá, na forma de uma pomba, o Espírito Santo? Ok. Eu te confundi, mas eu que estava errado. É Mateus 3, 16, 17. Vamos lá, pastor Luiz, o senhor tem o seu tempo. Sim. Veja bem, eu vou explicar, eu vou responder a pluralidade que na verdade aparece 4 vezes no Velho Testamento. Façamos o homem, eis que o homem é comum de nós, desçamos e confundamos a sua língua. 11. A 4ª vez mostra o porquê a singularidade, ou melhor, a pluralidade. Quando Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele não viu 2, ele não viu 3, ele viu apenas o Senhor, ele não viu senhores. E ele estava cercado por serafins. E aqueles serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Serafins, segundo a ordem angelical, são seres abrasadores e que estavam diante de Deus. Aí depois de Isaías passar por aquela experiência da brasa viva no altar, Deus pergunta: a quem enviarei? Ou quem irá por nós? Agora eu pergunto, a pluralidade ali se deve a quê? A Deus e um filho ao seu lado? A Deus e o Espírito Santo com ele ali, o terceiro? Ou a Deus e os serafins? Porque, meu querido pastor, se nós formos para as Escrituras Sagradas, nós vamos constatar o seguinte, que a palavra Elohim é o plural da palavra hebraica Eloá, que significa Deus. Elohim é escrito no plural porque o idioma hebraico emprega termos plurais para designar uma noção genérica. Exemplo, a palavra plural Neurim significa juventude.
Você pode se referir a uma pessoa, você está com o vício da juventude. A palavra zekomim, no plural, significa velhice. Então, no hebraico, há palavras plurais que não dão a conotação de mais uma pessoa, e sim a abrangência, a diversidade. Eu pediria apenas uns 3 minutinhos a mais para concluir isso. No Velho Testamento, Deus se manifestou com vários nomes, e cada nome o caracterizava em um campo de ação. Por exemplo, Jeová Jiré, Gênesis 22:17, o Senhor proverá. Jesus Cristo foi esse sacrifício provido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João 1:29. Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Jesus Cristo manifestou esse atributo, ou seja, o nome de Jesus Cristo condensou, sintetizou todos os nomes da suprema divindade do Velho Testamento. Se Jeová Rafá quer dizer eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15:26, nós vamos para a carta de Pedro, primeira carta 1:24 ou 2:24, levando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados vivêssemos pela sua justiça, e pelas suas feridas sarastes. Vamos lá, Jeová Nissi, Deus da bandeira, Deus da vitória, Êxodo 17:15. Isso está em Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jeová Shalom, Juízes 6, versículo 24, ele é o Deus da paz. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que me tenhais paz. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós vamos continuando. Jeová Ra, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Jesus disse em João 10:10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu já estou concluindo, pastor. Deus se identificou também como Jeová Tsedequenu, Jeremias 23:6, que é o Deus da justiça. Você vai para 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito que ele é a justiça nossa. Jeová Chamá, ou Samá, você vai para Ezequiel 48:35, ele está presente. Esse atributo está em Jesus Cristo. Mateus, ele disse no capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, são diversidades, são atributos, são múltiplas manifestações que se concentram em um só nome no Novo Testamento, Senhor Jesus Cristo. Por isso que Isaías capítulo 52, versículo 6 diz, porque o meu povo saberá o meu nome, futuro, porque o nome salvífico de Deus, o nome duradouro que se perpetuaria na dispensação da graça é Senhor Jesus Cristo. E esse nome emplaca todos os nomes de Deus do Velho Testamento. Okay. Portanto, Jesus Cristo é Deus encarnado. Tempo, César? Está sendo estabelecido o tempo? Pastor Joaquim. Está sendo estabelecido o tempo? Não, mas eu vou controlando aqui. Fica tranquilo. De novo, então, no 3º século, surgiu lá um cara chamado Sabélio. Este homem era presbítero da igreja no norte da África. Ele começou então a negar a Trindade, ensinando que Deus era uma pessoa e não 3. Que ele apareceu, como disse aqui o próprio pastor Luiz, que ele apareceu de modos ou manifestações. Então, se manifestou como Pai, se manifestou como Filho e se manifestou também como Espírito Santo. Então, ilustrando isso para os nossos telespectadores entenderem, é como se apresentasse no palco Deus uma vez, ele como Pai, aí ele troca-se, agora ele se veste como Filho. Aí ele vai de novo, sai de cena e se apresenta agora como Espírito Santo. Então, para Sabélio, só para vocês entenderem, o Pai somente era o Deus verdadeiro, sendo o Filho e o Espírito Santo apenas uma repetição de si mesmo em outra forma ou manifestações. Então ele foi condenado por tal ensino, sua teologia modalista foi então refutada e a sua heresia que houvera sido espalhada foi rejeitada na igreja primitiva cristã. Agora, a antiga heresia de Sabélio, surgiu num retiro espiritual no campo lá de Arroio Seco, ao lado de Los Angeles, na Califórnia, aonde o senhor William Marion Branham teve contato com essa doutrina
Mas ele não seguiu de imediato. Só depois da morte da filha dele e da esposa dele, ele entendeu que Deus estava castigando ele por não seguir essa doutrina. Aí ele se voltou para essa doutrina. É interessante esse homem chamado William Marion Branham, que eles acreditam, muitos adeptos da igreja, na casa de todos praticamente tem a foto do profeta, praticamente. Então, na igreja, não só para entender, porque na realidade, César, você sabe muito bem disso como teólogo, que uma pessoa quando defende uma doutrina, ele não tirou isso das escrituras. Ele não tirou isso lendo a Bíblia. Ele tirou isso com toda a certeza de alguém que ensinou essa doutrina. Então eu estou explicando aqui. Como membro do Tabernáculo da Fé, ele tem que crer nesse profeta, ele tem que acreditar naquilo que disse o profeta, e o profeta negou essa doutrina, como eu estou explicando aqui. Depois da morte da filha dele e da esposa, então ele passou agora a defender essa doutrina com unhas e dentes. Agora veja só. Porque dizem, né? Se qualquer trinitariano aqui somente se soltasse um minuto, você poderia ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus. Não foi o que ele falou aqui? Foi o que ele acabou de falar. Então, Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, era a plenitude da divindade corporizada. Isso está num livro que eu tenho aqui, chamado A Palavra Falada, volume 3, número 11. Tá? Então, a doutrina histórica trinitariana foi repudiada como antibíblica, chegando ao cúmulo de William Branham ensinar que a marca na frente significa que a pessoa vai aceitar a doutrina no sistema mundial, ou seja, a doutrina da Trindade é a marca da besta. Sabia disso? Também. Todos os membros do Tabernáculo da Fé creem nisso, que a marca da besta é a doutrina da Trindade. Bom, isso está no livro lá, As 7 Eras da Igreja. Agora, assim diz então que a marca da besta é aceitar a doutrina da Trindade, mas João 14, verso 23 está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Não pense em 3 pessoas, diz William Branham, mas em 3 ofícios. Isso está de volta à palavra original, página 26. E aí, se somente Jesus é Deus e o Pai e o Espírito Santo são apenas manifestações de Jesus, então como fica passagens como Mateus 3,17? Eu explico. Jesus imitou o Pai? Em Mateus 3,17? Eu tenho resposta para todos os teus questionamentos. Ok, a gente vai ouvir suas respostas no seu tempo então. Mateus 17,5. Onde estava o filho quando o pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo? A ele ouvi. Em João 17,4 eu pergunto: onde estava o pai quando Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer? A mera existência do eu e tu, nas palavras de Jesus, indica o quê? Personalidades distintas. Isso está muito claro. E o Tabernáculo da Fé ignora e torce completamente os textos. Para quê? Para perverter o ego dos membros dessa igreja. Então, Atos 13:2. Imitou Jesus a voz do Espírito Santo na ordem de sair para evangelizar? Essa é uma pergunta. Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ora, peraí, se Jesus era o Pai, como é que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Então, Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Seria uma fraude, né? Se não houvesse uma outra pessoa aí, chamada de pai, distinta de uma pessoa chamada de filho. Então, como é que fica essa questão? Como entender isso? E depois eu quero citar aqui o texto de João, porque ele falou de João, eu quero refutar. No segundo bloco eu vou colocar um timer com o tempo e aí fica mais confortável para vocês. Mas vamos lá, pastor Luiz, o senhor vai falar e depois, como o senhor começou esse bloco, o senhor vai ter sua fala agora, depois ele fecha o bloco. E aí a gente vai pro próximo, tá bom? Vamos lá. Pastor Joaquim, eu quero te dizer mais uma vez, o senhor voltou a citar aqui Tabernáculo da Fé, William Branham, e não é isso que está em pauta. Eu queria, com todo respeito, pedir para o senhor... Todos respeitando o senhor? Não! O senhor não é do Tabernáculo da Fé? Se o senhor não for, eu estou mentindo. Eu não estou aqui representando o Tabernáculo da Fé. O senhor é da igreja Tabernáculo da Fé? A minha identificação, eu sou da igreja Mensagem Revelada, Ministério Pregando
a verdade. Que é vinculada ao tabernáculo. Não sou vinculado. O senhor está fazendo uma afirmação que não é verídica. O senhor não crê no profeta? Nosso assunto aqui... O senhor não crê no profeta? Eu não trouxe literatura. O senhor crê ou não? O que eu trouxe aqui, ó? Não, se o senhor não crê, eu vou tirar os livros daqui. O senhor crê ou não? Então pode tirar, porque o senhor aqui crê pra ou mim não? O que vale é Bíblia. Olha só. O senhor vale é crê Bíblia. ou então, não no lá. profeta William Branham? Só responde isso. Nós não eu vou dar o seu aqui. tempo. Eu não vou responder essa pergunta crê ou porque não? não está em pauta. O senhor então não vai está responder. em pauta, pastor. Está explicado. Então voltamos aí. Vamos para os argumentos. Veja bem. Desde o Velho Testamento, tanto profecia relativa à primeira vinda como relativa à segunda vinda nos dão conta que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Exemplo que eu vou dar agora, nesse instante. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E Emanuel quer dizer o quê? Quando o evangelista Mateus Jesus é Deus. reconheceu... Eu não nego que Jesus é Deus. Deixe-me concluir, porque quando o senhor falou, eu fiquei quieto. Em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, Mateus diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que da parte do profeta fora dito, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E Emanuel não quer dizer segunda pessoa da Trindade conosco, quer dizer Deus conosco. Portanto, a primeira vinda nos convence, nos dá consistência que Jesus Cristo foi o Deus do Velho Testamento encarnado. Agora vamos para a segunda vinda. Isaías capítulo 40, versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço tudo dominará, o seu galardão vem com ele e o salário diante da sua face. Ora, eis que o Senhor Jeová virá. Quem virá para buscar a igreja? Jesus Cristo. Ele foi chamado ali de Jeová. Aí você vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso a não ser Deus? Na verdade, pastor Joaquim, eu vou fazer uma declaração aqui um tanto contundente. Os demônios sabem mais acerca de Deus do que certos teólogos. Nos dias de Jesus Cristo, enquanto ele era chamado de filho bastardo, carregando o label, a mancha, pelo fato de Maria ter concebido antes da sua união consensual com José, e de acordo com Deuteronômio 23, um filho bastardo, a maldição se perpetuava por 10 gerações. Isaías 53 diz que ele era o homem digno e mais rejeitado dentre os homens, enquanto os religiosos diziam que ele expulsava demônios com o poder de Beelzebul e que ele era um filho bastardo, que ele tinha demônio. O que o demônio gadareno falou para ele? O demônio gadareno, o demônio acertou na cristologia. Quando Jesus passou para outra banda, o demônio disse assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Bem sei que és o Santo de Deus. Portanto, naqueles dias, os demônios sabiam mais de cristologia, mais de Deus do que os rabinos. E Tiago disse no capítulo 2, ele afirma: tu crês que há um só Deus, versículo 19, fazes bem, os demônios também creem. Na verdade, você pode pensar que eu estou dando um tiro no pé. Os demônios não são trinitarianos, os demônios são unicistas, porque antes que os mesmos se tornassem demônios, eles eram anjos que estavam lá no céu e foram expulsos, Apocalipse 12, mas eles não ensinam o que eles creem, eles ensinam o que eles pervertem. Veja bem como que acontece isso. Os demônios, uma certa vez o espírito de adivinhação numa jovem falou que Paulo era pregador do evangelho do Deus Altíssimo, ao passo que os religiosos em Atos 24:5 chamou Paulo de peste e promotor de sedições e principal defensor da seita dos nazarenos.
quando o Senhor nos acusa de seita, Paulo foi o primeiro a ser acusado de seita. Muito embora naquele tempo seita talvez não fosse pejada com o mesmo estigma de hoje, mas veja bem, Atos 24:14 está escrito: conforme aquela seita, aquele caminho que chamam seita, sirvo o Deus de meus pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Mas só mais um pouquinho. É que não tem mais um pouquinho de tempo, desculpa. Então. Vamos lá. Só uma questão que eu vou passar aqui para o pastor Joaquim no final. Eu sei que na hora do debate algumas frases ficam bonitas porque lacram, não sei o que e tal, tudo mais. É óbvio que demônios sabem mais de teologia, da essência o diabo, de Deus, mais do que todos os teólogos. Não é de qualquer alguns teólogos, não. Do que todos os teólogos. Todos. O diabo sabe mais teologia do que o senhor. Do que eu e do que ele. Com certeza. Então, tenho consciência disso. Exatamente. Então, pastor Joaquim, é interessante porque, voltando para essa questão dos demônios, os demônios, ele leu aí, disseram, né? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Vamos lá. Então ele disse que os demônios eram unicistas. E quando que eu neguei que Jesus é filho do Deus Altíssimo? Meu tempo. Como os demônios são filhos do Deus Altíssimo, se o Jesus, né, é o próprio Pai? Como isso? Como entender isso? Não tem cabimento. E é interessante isso porque ele começou citando o texto de Isaías, capítulo de número 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E nós não negamos que Jesus é Jeová, nós não negamos que o Espírito Santo é Jeová, nós não negamos que o Pai é Jeová, porque Jeová quer dizer o quê? Não é um nome como Antônio, Manuel, Pedro. Jeová é o que ele é, eu sou o que sou, e não tem ninguém igual a mim. Então Jesus não tem ninguém igual a ele, o Espírito Santo não tem ninguém igual a ele, ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Os três têm os mesmos atributos. Os três são oniscientes, onipotentes, onipresentes. Os três coexistem eternamente. Então, é interessante porque Isaías diz, eu vi o Senhor. Claro que Isaías viu o Senhor. Agora, veja só. Eu vou resumir aqui porque ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí ele, ai de mim que vou perecendo e tal. Quando a gente vai para João, no capítulo de número 20, João 12, aliás, João 12, versículo de número 40, olha o que João vai dizer, embora feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nele quem? Em Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam. Disse isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A respeito de quem? De Jesus Cristo. Interessante, Isaías disse que ele viu Jesus Cristo. Aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, verso de número 26, diz assim, Atos dos Apóstolos. Olha só, são inúmeras as contradições aqui. Eu quero até explicar que eu creio que Jesus é Deus, Jesus é Jeová. A gente não nega isso, nós não negamos a divindade de Jesus. Mas no 28 de Isaías, o profeta Isaías vai dizer aqui no versículo 26 e 27. Vai a este povo. Antes, 23, 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Ora, peraí. Isaías teve uma visão nítida da Trindade, isso aí está claro. Ao ponto de João dizer que Isaías viu Jesus, ao ponto de Paulo dizer que Isaías viu o Espírito Santo. Agora, ele falou de João, e eu quero citar o texto de João, porque João, ele disse que era unicista, um absurdo uma declaração dessa, né? Qualquer pessoa que lê a Bíblia vai ver que João não era unicista, muito pelo contrário, João combatia o unicismo, e por isso João vai dizer aqui, olha, se dissermos... Aperta o microfone aqui, Joaquim. Perdão. João, capítulo de número 2, versos de número 22. Quem é o mentiroso? Não sou eu que estou dizendo, é João. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Olha aí. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então João mostra claramente duas pessoas aqui distintas. E está dizendo que quem nega o Filho, quem nega o Pai é mentiroso. Okay. Não está dizendo que é a mesma pessoa. Bom, eu tenho que fazer então, conforme combinado, favor, o intervalo. Eu vou o tempo aqui porque ele está com mais tempo. Então, eu disse que no segundo bloco a gente vai colocar um timer, tudo bem? Então, a gente vai para um intervalo e no segundo bloco a gente volta com a segunda parte. Doutrina do unicismo, é heresia ou é bíblica? Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso? Estamos de volta com o nosso programa de debates e a partir desse momento, Pastor Luiz, ali na tela vai aparecer o tempo de cada um. E aí a gente vai de uma forma equânime. Eu acho que 2 minutos parece pouco, mas falando é bastante tempo. Se eu ficar aqui 2 minutos falando, vocês vão enjoar da minha voz. Então, eu vou soltar sempre de 2 em 2 minutos. E aí, eu gostaria que vocês respeitassem o time, porque aí fica mais justo o debate. Então, volto a palavra ao senhor, Pastor Luiz. O senhor tem 2 minutos. Pastor Joaquim, o senhor fez uma citação imputando a mim uma coisa que eu não defendo. O senhor citou que o anticristo nega o Pai e o Filho. Lá não diz que o anticristo nega a Trindade. Lá diz que o anticristo nega o Pai e o Filho. Agora, nós negamos o Pai e o Filho? Absolutamente. Quem é o Pai? Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com varão, cujo nome era José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fez a obra de paternidade no seio, no ventre da Virgem, quem foi o pai de Jesus? Ou ele tinha 2 pais? O Espírito Santo que o gerou e o outro a quem ele chamava de pai. Nós não negamos o Pai. Nós não dizemos que o Pai é o Filho. Nós dizemos que o Pai está no Filho. Agora, o Pai estando no Filho, porque o Pai é Espírito. Espírito é infinito, Espírito é invisível. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto e não Deus de longe? Esconder-se alguém esconderia de modo que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Jesus foi a equação visível do Deus invisível. Isso é Bíblia. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está em seu seio, esse o revelou. Jesus, o Filho, é a revelação do Pai. Na verdade, divindade e humanidade se encontraram. Não se confundiram, se fundiram. Obrigado, pastor. Foi a chamada união hipostática, natureza humana e natureza divina. Nós colocamos o time, então eu queria que fosse respeitado. Sim. Pastor Joaquim, o senhor tem 2 minutos. Então, ele disse que o Pai está no Filho, e nós não negamos o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Agora, Jesus era o Pai na carne, porque o Verbo se fez carne. Então, podemos afirmar que o Pai tem um corpo de carne e osso, porque o Verbo se fez carne, João 1,14. Agora, por outro lado, a gente vê manifestações simultâneas de distintos membros da Trindade. No relato da encarnação, a gente tem a participação da Trindade, conforme Lucas 1,35. No batismo, como já falei aqui, houve manifestação simultânea de 3 pessoas. Então, Jesus, o Filho, que subia da água, o Espírito Santo, que baixava em forma de uma pomba, e a voz do Pai dos céus, que dizia: este é meu Filho amado. Agora, a oração de Jesus, quando ele orava ao Pai, demonstrava a sua existência à parte do Pai. Marcos 1,35, Lucas 5,16, Lucas 6,12, Lucas 9,28, Lucas 11,1, e aí vai, são muitos os textos. Agora, Jesus não é o Pai, porque em todo o tempo que Jesus esteve na terra, o Pai esteve na terra também com Jesus, ou esteve no céu? Quem é que estava no céu? Quando Jesus orava ao céu, orava para quem? Para ele mesmo que estava aqui na terra? Então Jesus disse: confessaria os homens que o confessassem perante o Pai. Quem me confessar, então perante o Pai eu confessarei. Agora, Cristo está hoje à destra de quem? Está lá em Atos 7, 54, 56. Então, se Cristo está hoje à destra do Pai, claro que ele não é o Pai. Então, Deus, ele é Pai
de Jesus, como diz o texto de Efésios 1, 3:17, e não Jesus é o pai de si mesmo. Por outro lado, Jesus entregou o seu espírito a quem? Ora, se ele entregou o seu espírito ao seu pai e não a si próprio, então logo a gente tem uma contradição aí. Jesus entregou o seu espírito ao seu pai e não a si próprio, como dizem aí. Ok, obrigado. Dois minutos, pastor. Pastor Joaquim, em relação a mais de uma pessoa divina, no seio da divindade, eu tenho aqui Isaías capítulo 44, versículo 24. Eu sozinho estendi os céus. 2 vezes a palavra aparece sozinho. Eu sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Jó capítulo 9, versículo 8. Eu sei que o senhor está dando risada. Desculpa, porque... Para o senhor não está tendo valor. Não, é porque Gênesis 1, 26... Mas espera, só um minutinho. Calma, só um minutinho. Calma. Na fala do pastor Joaquim, um minuto aí. Na fala do pastor Joaquim, o senhor também riu dele durante o argumento. Tá gravado. Não precisa bater na mesa, mas vou respeitar os argumentos de ambos, para que a gente tenha um debate maduro, para que as pessoas que estão ouvindo, para que as pessoas que estão ouvindo possam entender o que o senhor está falando e o que ele está falando. Então, meu papel aqui é moderar. Então, o senhor pode continuar. Com todo respeito ao senhor como mediador, o meu sorriso foi bem discreto contido. Agora ele deu um que a gente não tem como medir aqui o centímetro. Tem a sua personalidade. Calma aí. A gente não pode medir aqui os centímetros de cada sorriso. O senhor está julgando ele por sorriso, mas o senhor sorriu primeiro. Então, volta para o assunto, exatamente. Bora. Isaías 44, 24. Eu sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Não havia 2 criadores, nem 3. Jó 9, 28. Eu sozinho estendi o céu. Isaías 45, 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora, com respeito, o senhor citar o batismo de Jesus, reverendo, o senhor sendo um teólogo, certamente me causaria estranheza o senhor ignorar a onipresença de Deus. Deus é onipresente e ele pode manifestar-se não só 3 vezes ao mesmo tempo. Ele se manifesta muitas vezes ao mesmo tempo. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me fugirei do teu espírito? Para onde irei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao abismo, o Senhor está lá. O Senhor citou que como o Pai estava no Filho, o Pai estava lá no céu. Jesus disse em Marcos 16, a partir do versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas em João 14, 20, 14, 10, ele eu não queria ser deselegante. O Pai que está em mim corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Eu não queria ser deselegante com o senhor. O senhor foi tão elegante no começo do programa um pouco impetuoso. Então, mas eu queria só que respeitasse o tempo, tudo bem? Pastor César, eu queria sim, com todo respeito, que o senhor não fosse imparcial, sabe? Sou parcial. Julguem os ouvintes se eu estou sendo imparcial. Ele não falou nada. A única intromissão que eu tive aqui foi sobre comportamento. Calma aí, só um minuto. Eu citei algum texto? Não. Eu citei algum versículo pro senhor? Mas eu percebo que o senhor puxa a brasa. Então, calma aí. Ele está dando mais tempo do que isso. Vamos lá. A minha opinião pessoal é que o unicismo é uma seita, é uma heresia. Essa é a minha opinião pessoal. Porém, eu estou sendo injusto no debate, porque se eu estou, por favor, me digam aí vocês. Eu citei algum argumento para o senhor. O senhor começou o programa citando Irineu de forma... deturpada. Como eu vou dizer? Não, Irineu foi antes. Então, no começo do programa, o senhor começou. Eu disse assim. Antes não. Calma aí. Eu não citei. Calma aí, só um minutinho. Sim. É só voltar o tema. É só voltar a fita. O livro que o senhor citou de Irineu não existe. A citação que o senhor citou de Irineu não existe. Então, eu não estou no debate. Eu não trouxe o livro, mas existe. Mas eu trouxe o livro. Então, assim, ó. Então, calma aí.
talvez por questão de memória, de não lembrar. Eu sei, não é fácil participar de um debate. Porque toda vez que eu saio de um debate, eu saio assim, puxa, eu podia ter citado tal coisa, puxa, eu podia ter sido assim, puxa, não sei. Eu não estou no debate com o senhor. Eu não estou debatendo com o senhor. Então, se eu estou passando essa impressão, por favor, me perdoe. Mas eu não citei texto nenhum pro senhor. E eu só estou falando isso agora porque o senhor disse que eu estou sendo imparcial. Então, eu não citei nada, citei isso aqui agora só para me defender. Mas quem quiser, volta a fita, pega o nome do livro, dá um Google, não sei o quê, e vê se é verdade ou não. Mas, voltando aqui pro debate, eu tô tentando ser imparcial e volto aqui pro Joaquim, você tem 2 minutos, e quando se passar 1 segundo eu vou cortar, e se ele também passar eu vou cortar. É assim que eu tô tentando fazer. Eu estava concluindo, às vezes, pastor César, todo debate, às vezes há uma tolerância de 1 minuto. Conte com essa. Não, 1 minuto não dá, porque 1 minuto é 50% a mais. Mas concluir a ideia, conte com essa minha compreensão. Tá tudo bem. Sim. Então, pastor Joaquim, volta com o senhor. Pastor Luiz, em primeiro lugar, eu não estou rindo do senhor. Estou rindo dos seus argumentos. Por quê? O senhor diz, por exemplo, que a Bíblia não ensina 2 pessoas como sendo Deus. O senhor disse isso. E disse outras coisas também. Agora, por outro lado, o senhor citou o texto de Isaías. Quem estava comigo? Muito bem, eu vou fazer a pergunta e o senhor vai me responder ainda hoje, tá? Com quem Deus estava quando ele disse, façamos é singular ou plural? Então, se é singular, ele estava com alguém. Com quem ele estava? Com ele mesmo? Eu já não faz sentido. Isso. Não, depois o senhor vai explicar no seu tempo. Direitinho. Com quem Deus estava quando ele disse, desçamos, façamos. Agora, por outro lado, Jesus se fez carne e sangue. O Pai se fez carne e sangue. O Espírito Santo se fez carne e sangue. Então, o Pai é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. Estava falando de quem? Do Pai. Ele disse, o Espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então, Jesus tem um corpo de carne e ossos, e continua com este corpo. Então, dentro disso, Simão reconhece que o menino Jesus, que tomou nos braços, não era o único membro da Trindade. Está aqui em Lucas capítulo de número 2, verso de número 26, olha o que diz o texto. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha só. E ainda diz assim, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios, para a glória do povo de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados de que eles diziam. Simão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Então, João Batista conhecia o pai, João, capítulo de número 1, verso 31 a 34, mas ele não conhecia o filho. Ok, pastor Luiz. O senhor me perguntou com quem Deus disse façamos. Eu já havia citado, mas agora eu vou citar de uma maneira mais detalhada. Gênesis 1:26 façamos, Gênesis 3:22, eis que o homem é um de nós, Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz, eis que o homem é como um de nós. Não, desçamos, esse aí é o desçamos. Desçamos e confundamos a língua. Gênesis 11. Gênesis 11, 7. Desçamos e confundamos a sua língua. Tá. Acontece que a 4ª vez que Deus usou o plural, ele estava sozinho em Isaías 6. Ele não estava ali com um filho ao seu lado, porque nós não cremos, pastor Joaquim, nós cremos que Jesus Cristo existia como Deus, como filho, no embate teológico que ele teve lá com os religiosos disseram, tudo não tem nem 50 anos. E, na verdade, eles estavam certos. Como homem, como filho, ele não tinha. Mas como Deus, ele disse antes que Abraão existia. Eu sou. E ele reivindicou aquilo que Deus disse para Moisés em Gênesis 3, versículos 13 e 14. Ele disse, eu sou o que sou. Filho da conotação de tempo. Hoje, Hebreus 1:5, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, ali estava apenas
Deus, sozinho, e os serafins estavam com ele. Aí Deus usou o plural. Quem havemos de enviar? Quem irá por nós? Com quem Deus falava? Falava com uma pessoa oculta que não tinha se apresentado ali, porque Isaías viu apenas o Senhor e viu os serafins ao seu lado. Então entende-se que Deus falou com os serafins. Aí depois eu queria responder sobre o batismo de Jesus. Sim. Ainda tem 5 segundos. Ok, pastor Joaquim, os últimos 2 minutos desse bloco. E aí a gente vai só pelo YouTube. Tá bom, é interessante porque ele não respondeu. Agora, se ele respondeu, como ele citou outro texto dizendo que Deus estava com os anjos, desçamos, confundamos, né? E disse Deus, desçamos, confundamos. Mas veja que Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu pergunto, anjos são imagem e semelhança de Deus? Isso para mim é novo. Dizer que anjos são imagem e semelhança de Deus. Mas peraí, o texto diz, disse Deus. Então, anjos são Deus? Não, claro que não. E nem ele vai concordar com isso. Agora, por outro lado, Jesus era o único caminho para o Pai. Ele era o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele era amado pelo Pai como pessoa, e distinta que era, conforme está lá em João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Então a expressão, tanto a mim, é uma pessoa, quanto ao Pai, outra pessoa, prova claramente que eram 2 pessoas. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, afirma que o Filho é herdeiro de Deus. Então Jesus é herdeiro de Deus. Logicamente que isso requer o quê? Uma existência de 2 pessoas. Então um é o testador e o outro é o herdeiro. As 2 posições não podem ser ocupadas pela mesma pessoa, por uma única pessoa. E aí, a questão do Espírito Santo, Jesus disse, ele é o outro Consolador, procedente de quem? Do Pai e do Filho, conforme está lá em João 5:32, João 14:16-17, João 26, João 15:26, João 16, versos 7 a 13 e assim por diante. Então Jesus disse, se eu não for, ele, quem? O Espírito Santo, alhós, outro da mesma espécie, não virá a vós, a fim de que o Espírito Santo viesse. Então, o Filho já fora dado antes que o Espírito Santo fosse dado. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer um intervalo de 1 minuto e aí a gente volta em definitivo pelo canal do YouTube. Escolha o seu canal, César Cavalcante, o FM Rádio Musical, e se inscreva no canal que você escolher, porque conteúdo de qualidade assim tem todo dia, de manhã e à tarde. Vira aí e a gente volta para o último bloco. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Opa! Para você que tá aqui na Musical, vamos falar do magnésio quelato. E agora, o que eu quero falar é que para você ter o mineral da vida, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão, ele regula o sono, te alivia essa dor que você tá sentindo. Você só precisa pegar o telefone e ligar agora, 0800 591 1137. 0800 591 1137. Não paga ligação e não paga taxa de entrega. Peça agora, magnésio quelato. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos com o nosso último bloco. Pastor Luiz, o senhor tem seus 2 minutos. Quando o senhor cita o batismo de Jesus e pensa que ali evidenciam-se 3 pessoas, na verdade, pessoa é a que saía da água, Jesus. O Espírito não desceu em forma de pessoa, desceu em forma de pomba. Pomba não é pessoa. A voz que disse, ela disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Entende-se, em quem tenho prazer.
em quem tenho o prazer de habitar, de morar. O Espírito Santo desceu para habitar naquele corpo. E Jesus reivindicou quem que habitava nele. João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, ali, Deus se manifestou 3 vezes ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Eu citei Jeremias 23, 24, sou eu Deus de perto, não Deus de longe. Esconder-se alguém esconderia de modo que eu não veja, porventura não encho eu os céus e a terra. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor também está no abismo. O próprio Jesus disse em João 3,13: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá de cima desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então, olha o que explica a onipresença de Deus. Aquela voz foi do Espírito em forma de pomba. Esse é meu Filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Quem que descia para habitar nele? Era o Espírito Santo. Então, na verdade, pastor Joaquim, nós não pregamos que o Filho seja o Pai. Nós pregamos que o Pai está no Filho. Agora, nessa equação, Pai, Filho, o Pai é Espírito e o Filho é o corpo. Ele é a pessoa única de Deus, é a pleroma, é a plenitude da divindade que está nele. Colossenses 1,19, Colossenses 2,9. Pastor Joaquim, 2 minutos. Bom, de novo, ele também não respondeu o texto de Hebreus, que afirma que o Filho é herdeiro de Deus. Logicamente, isso requer o quê? A existência de 2 pessoas. Então, um é o testador e o outro é o herdeiro. As 2 posições não podem ser ocupadas por uma única pessoa. Agora, por outro lado, o filho pode ser blasfemado. Alguém pode falar contra o filho, pode falar contra o pai, mas contra o Espírito Santo não pode falar. Por quê? Porque é blasfêmia. Então, essa pessoa não encontra perdão. Isto, eu digo para vocês, é prova de que existem aí 3 pessoas. Então, uma é que alguém pode pecar contra o Espírito Santo. Não pode, mas ele pode pecar contra o Pai? Pode, que será perdoado. Se alguém falar contra o Filho, vai ser perdoado. Se alguém falar contra o Pai, vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Interessante, porque os samaritanos haviam recebido Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Jesus, como foi ensinado aqui, como é que eles não receberam ainda o Espírito Santo? Atos capítulo 8, versos 5 a 25. Então o Espírito Santo, ele não veio falar de si mesmo, não veio glorificar a si mesmo, mas sim veio glorificar a Jesus. Então a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eu diria que foi a prova de que Jesus havia chegado ao céu, onde ele se assentou, como está lá no livro de João 7,39, Atos capítulo de número 2, versos 33 a 34, Jesus havia chegado ao céu, onde se assentou, diz o texto bíblico, à destra de Deus Pai. Isso é mais uma prova da doutrina da Trindade. Então Jesus mesmo afirmou que depois da sua ressurreição, que ele não era um ser em espírito. Ele disse: vede que o espírito não tem carne nem ossos. O Espírito Santo tem um corpo de carne e osso? É uma pergunta que eu faço. Então ele não podia ser nem o Pai nem o Espírito Santo, que são espirituais. Pastor Luiz. O senhor citou uma passagem que não consta da maneira que o senhor citou. O senhor citou que aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Foi o que Jesus falou. Agora, quando o senhor cita que Jesus foi, o Espírito Santo veio, é lógico, porque quando Jesus estava, era o Espírito Santo habitando com eles. Vocês citam muito pronome, eu, outro, ele, esquece do verbo. São João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, presente, e estará em vós. Pastor Joaquim, eu te pergunto, quem que estava na igreja?
Não era Cristo? Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. João 14:20, está escrito assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Heresia, pastor Joaquim, não é a unicidade, qualidade do que é um. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. Heresia, esse credo que veio de Atanásio, porque na tentativa de escapar do espeto dessa doutrina herética arianista, vocês caíram na brasa, na doutrina trinitariana, que é o politeísmo disfarçado. Okay. Pastor Joaquim. Bom, voltando aqui para o texto, porque de novo, ele falou que eu falei um texto que não está na Bíblia. Mateus capítulo 12, 31 e 32, Marcos 3, 29 e 30, Lucas capítulo 12, verso de número 10. Lucas 12, 10 diz assim, ó, Lucas 12, 10. Ao que lhe respondeu, estou em Mateus primeiro, 31 e 32. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Marcos 3, versículo 29 e 30, diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de perdição, réu de pecado eterno. Então aqui mostra claramente que... Mas exatamente. Claramente que pode falar contra o pai, pode falar contra o pai... Ele não te interrompeu, pastor. Pode falar contra o pai, pode falar contra o filho, mas não pode... Pastor César, pai... Ué, peraí, todo, o que é todo? Todo pecado de blasfêmia será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Contra o Espírito Santo, que é não todo? Contra o Filho do Homem, contra o Pai. Porque, na verdade, o Espírito Santo é o então, Pai. Mas aí o senhor está interrompendo o tempo dele. Me perdoa, Joaquim. Pode continuar. Então, o Espírito Santo ele veio para glorificar a quem? Glorificar a Jesus. Então, a descida do Espírito Santo em Pentecostes prova o quê? Então, Jesus afirmou, mesmo depois da sua ressurreição, quando os discípulos pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse: vede que o Espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Eu tenho certeza que o pastor Luiz aqui não vai dizer que o Espírito Santo tem um corpo de carne e osso. Já terminou o meu? É que no meio virou um debate entre vocês, pastor Luiz. Exatamente, pastor. Eu não prego que o Espírito Santo tem carne e osso. Por isso mesmo que ele precisou de um corpo. Por isso que ele gerou um corpo, porque como espírito ele não podia derramar sangue. Deus é espírito, João 4:24. 1 Coríntios 3:17, Deus é espírito. Espírito é invisível, é indivisível, espírito não se vê. Por isso João 1:18 diz: Deus nunca foi visto por homem algum, o Filho que está em seu seio, este o revelou. Nós só podemos ver o Pai no Filho, não tem como. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, vocês admitem João 10:30, não, mas casal também são um. Mas eu estou aqui, eu não posso dizer quem vê a mim, vê a minha esposa. Mas Jesus disse a Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ali estavam as duas naturezas não confundidas, fundidas, o que nós chamamos de união hipostática, a humana e a divina. A divina era o Pai, a humana era Jesus. Quando ele orou ao Pai, era em sua condição humana, ele falava com o Espírito Deus. Mas olha, lá no céu, escute bem, pastor Joaquim, Apocalipse 4:2, imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado no trono. Ele não viu dois nem três, ele viu um. É o que está escrito lá. O senhor ainda tinha 30 segundos, quer falar? 30 segundos? Sim. Então, o caso de Estevão viu a glória de Deus. A Bíblia diz ele cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto, o Espírito Santo que estava nele não era Cristo? João 14:20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Era Cristo que estava nele. Ele viu a glória de Deus. Glória de Deus é pessoa?
Segunda carta aos Coríntios 4:6, o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pastor Joaquim, e aí depois da sua fala a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. A minha pergunta é, quem morreu naquela cruz? Então, foi o Espírito Santo? Foi a parte humana de Deus. Quem Puxa morreu vida, pastor, na cruz? tá... O senhor vai responder depois no seu tempo. Eu que estou sendo julgado como sendo imparcial, mas é muito difícil liderar esse debate. Acontece isso. Mas está acontecendo só da sua parte. Então, mas outra coisa, considera o meu tempo que vocês estão... Tá bom, volta aí os 2 minutos. Tá? Vamos lá, vai lá, Joaquim, me perdoa. Em João 10:30, que foi o texto que ele citou, né, é interessante esse texto. Jesus disse, eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, isso prova claramente 2 pessoas distintas. Porque senão Jesus diria, eu sou o Pai. Aonde que ele disse que era o Pai? Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ou seja, somos da mesma essência, temos os mesmos atributos. Eles são Deus. Na realidade, Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Então, esse argumento aí, infelizmente, é muito furado, e aí a gente vê versículos que revelam a pluralidade de pessoas na divindade. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, e aí Isaías 6:8 com Isaías 48:16. Então, quando a gente vê no texto, por exemplo, que infelizmente o Tabernáculo da Fé e outros grupos religiosos também defendem essa discrepância para sustentar a negação da Trindade, só batiza em nome de Jesus. Dizem, por exemplo, que a declaração de Mateus 28:19 apoia os 3 nomes de Cristo, que é designado por Pai, por Filho e por Espírito Santo. Por isso estabelece uma fórmula correta, que segundo eles é a forma mais correta, né? Porque diz lá em Atos 2:38, seja batizado em nome de Jesus. Aí citam outros textos como Atos 8:16, Atos 10, e aí vai. Interessante, né? Porque quando a gente analisa todas as passagens que são utilizadas, Atos 2:38, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16, sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, batizados em nome do Senhor. Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, qual é a fórmula correta do batismo? Porque aí a gente tem várias fórmulas. Agora, por outro lado, será que Pedro estava louco? Pedro desobedeceu a Jesus quando Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ok. Vamos para as considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates. Bom, vamos dobrar o tempo na consideração final. Não sei se é fácil para você aí, Rafa, mas aí deixa 4 minutos, que aí faz a última fala de cada um, ou 2 de 2. Tudo bem? 4 dá? Então pronto. Então agora o senhor tem o dobro do tempo para última consideração, e depois eu deixo esse mesmo tempo para o pastor Joaquim. Pastor Luiz Mendes. O assunto em pauta não era batismo. Mas já que o senhor citou batismo, o senhor cita que Atos 2:38 fala Jesus Cristo. Atos 8 fala Senhor Jesus. Atos 10 fala Senhor. Atos 19:5 fala Senhor Jesus. O que está implicado aí, pastor Joaquim, é a pessoa. Quando se fala em pessoa, Jesus é Senhor e Cristo. Atos 2:38. Saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro ali estava mandando que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Mas na hora lá do batismo, do ato, eles usavam o nome Senhor Jesus Cristo, porque o que está implicado é a pessoa, e a pessoa é Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo assim, me mostre na Bíblia onde fala que eles foram batizados em nome do Pai. Eu admitiria Filho e Espírito Santo. Onde diz que eles foram batizados em nome do Filho? Eu admitiria Pai e Espírito Santo. Não existe um batismo nos títulos. O que está implicado é nome.
e o nome seja Jesus Cristo, Senhor Jesus, entende-se que é Senhor Jesus Cristo. Atos 2,36, saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, pastor César, com todo respeito, tenho muito respeito pelo senhor, com respeito a eu não responder, ao meu ver, e eu respondi todas as perguntas. A questão é que ele já tem a ideia formada e para ele o que eu respondi não correspondeu com a expectativa dele. Como também ele me respondeu coisa que, ao meu ver, não foi respondida. É que ele deixou duas perguntas algumas vezes. Uma delas é sobre a questão do herdeiro. O senhor sequer tocou no assunto, lembra? Talvez na hora do debate não é fácil, mas ele falou, se um é herdeiro do outro, como os dois podem ser a mesma pessoa? Como você herda alguma coisa de você mesmo? Então porque ele fez, o pai é espírito. Eu não vou debater. E o filho é o É que o senhor diz assim, eu não deixei nenhuma sem resposta, mas essa o senhor não tocou. Eu disse a outra que o senhor não tocou, o filho não é o pai está no filho. Então, são duas naturezas. O pai, Jesus como humano. Duas naturezas de Jesus e do como pai. humano herdou do pai, sim. O pai é o grande espírito. Ele não é uma pessoa distinta, mas ele é o grande espírito que só pode ser visto em Jesus Cristo. É como João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O filho que está em seu seio, este o fez conhecer. A outra que ficou é sobre a blasfêmia. Na verdade, o senhor se ateve à ideia de que lá não fala do pai. E é verdade, não fala mesmo, mas fala do filho e do espírito. Mas lá diz assim, a blasfêmia contra o espírito pode ser perdoada, mas não contra o filho. Desculpa, ao contrário. A blasfêmia contra o filho pode ser perdoada, mas nunca contra o espírito. Então não seria essa uma indicação de que... Pode falar contra o pai? É isso. A resposta está aí, que o espírito é o próprio pai. Porque o filho era a parte humana, filho do homem. Filho do homem implica em humanidade. Então, quem pecasse contra o filho do homem, seria perdoado. Por quê? Porque o filho do homem seria sacrificado na cruz para o perdão dos pecados. Mas contra o Espírito Santo, porque quem que fazia a obra através de Jesus? Não era o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imputar ao diabo uma obra que o Espírito Santo está realizando. E quem realizava a obra através de Jesus era o Pai. João 14:10, pastor César. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você ainda tem alguns segundos. Mas é isso que eu disse. Na verdade, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por exemplo, João 2,19, Jesus disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Que templo era aquele? Era o corpo dele. E ele falou na primeira pessoa, em 3 dias o levantarei. Ele ressuscitou a si mesmo? Era o Pai que estava nele falando. Bom, ok. Obrigado, pastor Luiz. Pastor Joaquim, o senhor tem seus 4 minutos de considerações finais. Vai. Muito bem. De novo, quando Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Felipe, tanto tempo estou convosco, como é que você diz? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer isso? Então Jesus não disse a Felipe em nenhum momento que ele era o Pai. Não, muito pelo contrário. Jesus veio demonstrar-nos o caminho ao Pai. Em João 5,43, Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. Não veio no nome dele mesmo, veio no nome do Pai dele. Então, voltando para a questão do batismo, quando você tem os vários textos falando, batizando em nome do Senhor Jesus, batizando em nome de Jesus, e aí vai os outros demais textos, está mostrando uma questão não de pessoa. Ele disse que era uma questão de pessoa, é uma questão de autoridade. Pedro não desobedeceu Jesus, porque Jesus deu a ordem, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que Pedro estava negando Jesus ali? Quando Jesus mandou batizar de uma forma e ele veio e batizou de outra? Não. Pedro, quando diz lá em Atos 2,38, seja batizado em nome de Jesus, é na autoridade que Jesus havia dado.
Não é uma questão ali de pessoa, não, é a autoridade. Então, João 5,43, Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, ou seja, na autoridade do Pai, com as credenciais do Pai, e vocês não me receberam. Quer dizer, se outro viesse no seu próprio nome, na sua própria autoridade, com a sua própria credencial, como o anticristo que vai acontecer, esse vocês vão receber. Então, quantas vezes a gente tem orado: Pai, ajuda-me, que as pessoas te vejam em mim. Então, acaso isso quer dizer que quando as pessoas virem, por exemplo, você, estão vendo Deus? Estão vendo literalmente o Pai? Claro que não. Nem tão pouco você estaria realmente pensando nisso, mas sim estaria pedindo a Deus que o ajude a representá-lo, certamente diante das pessoas aí, para que possam ver a Deus através da sua vida. Então, por isso Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, é a mesma coisa, não a mesma pessoa. Ele está dizendo assim, porque Jesus, quem representou o Pai, ele veio para revelar o Pai, ele veio aqui para manifestar o Pai. Jesus diz então que ele não era o Pai, a Bíblia diz então, Jesus é referido como filho em mais de 200 vezes no Novo Testamento e nunca é chamado de Pai. Então Jesus se referiu ao Pai mais de 200 vezes como sendo alguém distinto dele. Em mais de 50 versículos a gente pode observar o Pai e Jesus, o Filho, lado a lado. A gente pode mostrar isso. Então, nos evangelhos, Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho, do mesmo modo que ele se referia ao Pai como meu Pai, João 20, versos 17. Então, o que a gente vê no Novo Testamento? Repetidas vezes encontramos expressões aí, como, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 15, verso 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo lhes deu um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele mesmo? Santo. Ele mesmo? Agora, 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 João 1, 3. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Como é que ele pode ser o intercessor dele mesmo? Não faz sentido. Com ele mesmo, não faz sentido. 2 João 3. Terminou? Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão convosco em verdade e amor. Pastor Luiz, quero agradecer ao senhor, e se o senhor quiser agora deixar algum tipo de ou canal, rede social, telefone, endereço, para as pessoas te encontrarem, como é que funciona? Sim, nós temos o canal Pregando a Verdade, e nosso telefone é 18-997-22-7574. E agradeço ao pastor César, ao pastor Joaquim, mas eu encerro apenas com essas palavras. Pastor Joaquim, no início, o senhor já fez a acusação que nós pregamos uma heresia. E eu vou encerrar assim: heresia é quando vocês pregam que Jesus Cristo é a segunda pessoa, quando ele próprio afirmou em Apocalipse 1,17, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Apocalipse 2,8, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O senhor cita muito Pai, Filho. Nós sabemos muito bem que o Pai é o Espírito. Eu quero te agradecer. Mas ele não é uma pessoa distinta. Eu te dei o tempo e, na verdade, sobrou segundos. Eu podia ter falado isso dentro do seu tempo. Mas, pastor Joaquim, agora, quem quiser te encontrar, te achar também, como não posso nem fazer uma conclusão aqui, como ele fez? Aí vai longe, porque depois... Não, é rápido. Quanto tempo ele teve aqui? Alguém... Não usa o seu tempo de agradecimento. Tá bom. Eu quero dizer que dentro da unidade do único Deus existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 compartilham da mesma natureza e atributos. Então, com efeito, esses 3 são o único Deus, tá? Quem quiser te encontrar... E aí, se você quiser prova de tudo isso, eu vou fornecer para você todos esses textos que eu citei aqui. Vou te dar um estudo completo sobre a doutrina da Trindade, de graça.
graça, é só você entrar em contato comigo, PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade, você vai me encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, você vai me encontrar nas redes sociais. Além disso, eu vou te dar meu WhatsApp, você pode me ligar. Eu quero até recomendar aqui este livro, Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Então, este livro aqui você pode adquirir por intermédio do meu WhatsApp, 11 9 80 42 20 34. Eu estou ali em São Miguel Paulista, Igreja Batista Ágape, São Miguel Itaim, no Jardim dos Ipês. Rua Caraipé das Águas, número 390, Jardim dos Ipês. Muito obrigado, César. Esse foi mais um programa de debates da Rádio Musical. Tive que mediar um pouquinho mais de energia, mas deu tudo certo. No final, espero que você tenha sido edificado e que, ouvindo um e o outro lado, você tire as suas próprias conclusões. Obrigado, Rafa, obrigado à produção, obrigado, pastor Luiz, obrigado, pastor Joaquim. Me perdoe se eu fui um pouco duro em algum momento, não foi a intenção, mas tentar fazer desse debate um momento mais equânime. Eu tô ficando por aqui, mas às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais